Olá, amigos e amigas. Eu estou fazendo essa live bem cedo aqui para tranquilizar aos nossos eleitores e ao povo do estado do Rio de Janeiro sobre essas notícias que estão sendo equivocadamente divulgadas por blogs, por sites e até mesmo por veículos de comunicação. O que foi pedido pelo juiz de uma vara de fazenda pública não significa que foi decidido. Uma coisa é um pedido, outro é uma decisão. Então, vamos deixar bem claro, eu quero pontuar aqui com vocês todas as questões que envolvem essa situação. Primeiro, a estranheza de um fato ocorrido no ano de 2005 vir à tona agora, né? Segundo, lamentar que algumas autoridades se prestem a determinado tipo de situação como se fossem, na verdade, cabos eleitorais de candidatos. Vamos agora à questão jurídica. No ano de 2005 foi movida uma ação que acabou sendo discutida em última instância em 2018. Quem diz isso não sou eu. Quando eu fui candidato na última eleição, o próprio Ministério Público pediu a impugnação da minha candidatura e juntou um documento dizendo que eu estava inelegível até 2018. Está escrito. Quem quiser conferir, pode acessar o meu Instagram e os senhores poderão ver lá que está escrito, né? E está escrito pelo próprio Ministério Público Eleitoral. Então, qualquer decisão diferente disso vai frontalmente contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e contra o que escreveu o próprio Ministério Público. Esse fato me causou bastante perplexidade, porque as pessoas estão dando um pedido como se fosse uma decisão. Olha, pedir, qualquer um pode pedir qualquer coisa. Mas quem decide se o registro é ou não apto, se o candidato pode ou não disputar a eleição, não é um juiz de fazenda pública. É a Justiça Eleitoral. Me perdoem aí alguns colegas jornalistas sérios, não aqueles que fazem por birrinha, né? Ou porque recebem dinheiro de governo, ou porque têm preferência partidária. Mas não confundam uma solicitação, um pedido com uma decisão. Não há decisão nenhuma. A decisão que existe hoje é aquela que diz que houve trânsito em julgado em 2018. Eu até entendo o desespero de alguns articulistas, de alguns jornalistas, porque, afinal de contas, eu não sou o candidato deles, eu não sou o candidato do sistema. O candidato do sistema, fez um papelão no debate, fingindo que não era o candidato do governo. Ele se negava até a admitir que era candidato de Cláudio Castro, embora fosse, né, durante um longo período, ele foi secretário do governo Cláudio Castro. E o outro candidato fugiu, o Fujão. Então, essa notícia não tem o menor fundamento. Os senhores poderão perceber ao longo desses próximos dias que eu estou entrando com o registro da minha candidatura hoje e não haverá nenhum problema para que eu possa disputar a eleição. Esse caso todo, desde o início, lá quando ele começou, eu quero explicar a você para você entender, e quando as pessoas vierem com um papo furado, sem argumento, você ter argumento para falar a verdade. A Rosinha era governadora, eu era secretário de governo. Ela então chama o secretário de saúde. Veja, eu sou secretário de governo, não sou secretário de saúde. E diz ao secretário de saúde, olha, está havendo uma quarteirização. Eu pedi à FESP para fazer
algumas contratações e a FESP contratou uma empresa para isso. E ela diz, isso tem que cessar. Chama o secretário de governo e pede para fazer um ofício ao secretário de saúde. Eu, como não sou jurista, eu vou a quem? Ao procurador do Estado, procurador-geral, de nome Dr. Francesco Conte, e peço a ele que ele redija um ofício. Ele faz um ofício, escrito juridicamente totalmente correto, eu apenas assino e encaminho ao secretário de saúde, dizendo que nesse programa, Saúde em Movimento, não deveria acontecer a quarteirização. Pois bem, passa um tempo, uma promotora entra contra esse programa e me inclui. Eu estava achando estranho, né? Bom, eu não sou secretário de saúde, eu não redigi, está lá dentro do processo que quem redigiu foi o procurador Dr. Francesco Conte. Eu não sou ordenador de despesa, eu não sou nada do processo, a não ser uma pessoa que deu uma assinatura. Por que colocar meu nome? Vamos lá. Aí eu começo a fazer meu trabalho de investigação e vou descobrir que a promotora do caso, a doutora Gláucia Santana, quando eu falo, eu dou os nomes, tá? O filho dela era nomeado no gabinete de Eduardo Paes, ganhando salário, à época, de R$12 mil. E olha que o rapaz é professor de educação física. Nomeado, filho da promotora, no gabinete de Eduardo Paes. Eu falei, bom, isso é um absurdo total. Isso não vai prevalecer. Bom, ela entrou, a promotora, tentando desentranhar do processo o depoimento que me inocentava completamente do caso, que é o depoimento do procurador do Estado, que diz, olha, eu, procurador, escrevi com base na lei. Bom, aí não teve jeito, né? Ela conseguiu o intento dela em primeira instância. Eu recorri da decisão. Quando eu faço o meu recurso, outro erro. Qual é o erro? O desembargador que vai dar a decisão em segunda instância, ele intima o advogado errado. Bem, se ele intimou o advogado errado, eu tinha que ter pelo menos um advogado indicado pelo juízo, um advogado dativo ou alguém da Defensoria Pública. Não, eu sou julgado sem advogado. Cerceamento claro de defesa na segunda instância. Bem, não bastasse isso tudo, na eleição passada, conforme eu disse, o Ministério Público recorreu da inscrição do meu registro e lá está escrito, conforme vocês podem ler na matéria que está publicada no meu Instagram, dizendo assim, o senhor Antônio William Garotinho Mateus de Oliveira está inelegível até 2018. Está escrito pelo Ministério Público. Bom, agora, um promotor de Duque de Caxias, da Fazenda Pública, resolve encaminhar um pedido para que eu fique inelegível não a partir de 2018, mas a partir de 2025. Estranho. Na verdade, o que está por trás disso é que há muito medo da minha candidatura. Os senhores todos sabem que eu, ao longo da minha vida como repórter, eu venho denunciando muita gente importante, políticos. O ex-chefe do Ministério Público, Cláudio Lopes, que foi preso junto à quadrilha de Sérgio Cabral. Gente do Poder Judiciário, empresários, muitos políticos envolvidos com facções criminosas e também jornalistas que se prestam a receber dinheiro de gente criminosa, de gente que age errado. Então, fique tranquilo. Eles não vão impedir a nossa candidatura. Eu confio nas pessoas de bem que existem dentro da Justiça e do Ministério Público. As instituições, elas estão contaminadas em parte, mas não no seu todo. Seria uma vergonha tomar uma decisão que vai contra tudo que está previsto na lei. Toda previsão legal é pelo registro da minha candidatura. Não há nada que impeça a minha candidatura. Claro, um homem que se dispõe a denunciar.
máfia do combustível, máfia do cigarro ilegal, organização criminosa dentro da Assembleia Legislativa do Estado, que se tornou, ela própria, uma organização criminosa. Não vai ser fácil, mas eu nunca achei que ia ser fácil. Eu sempre disse, tirar o Rio de Janeiro, esse estado que está sequestrado pelo crime, e devolver a população, não é fácil. Mas eu nunca achei que seria fácil. O que não pode é você, cidadão de bem, você que se sente, às vezes, humilhado por ver a milícia obrigar você a comprar gás, comprar água. O que não pode é você que vê o traficante entrar dentro de uma casa, pegar das mãos da mãe uma filha e obrigar a fazer sexo com ele, porque ele é o dono do lugar. Você agora entrar no jogo desse pessoal. O jogo desse pessoal é o jogo da mentira, é o jogo da confusão, do medo. Vocês sabem, eu tenho dito claramente, que eu sou o candidato que estou enfrentando dois candidatos que são ligados a organizações criminosas. Olha, gente, quem disse que o Rodrigo Bacelar é um homem envolvido com o Comando Vermelho foi a Polícia Federal. Eu apenas divulguei. Eu divulguei o que eu tenho coragem para divulgar. Outros jornalistas que recebiam dinheiro da Assembleia, recebiam verba do governo, deram ali a notícia, mas sem muita coragem. Eu denunciei o patrimônio adquirido de forma ilícita, o Rodrigo Bacelar, o Tiago Rangel, o envolvimento deles com o TH Joias, porque eu sou independente. Eu não tenho compromisso com esse tipo de atitude. E vocês sabem que do outro lado, assim como tem o envolvimento do candidato de Cláudio Castro e também tem o envolvimento do ex-prefeito do Rio. Quem vai dizer que ele não é amigo da Lucinha? Quem diz que a Lucinha é madrinha da milícia não foi Garotinho. Garotinho apenas divulgou. Garotinho apenas trouxe a público aquilo que é verdade. E a população sabe que a milícia do Rio de Janeiro tem um candidato da sua preferência. Afinal de contas, a madrinha da milícia, o filho dela, é secretário da Prefeitura do Rio. Vocês têm que entender o que está por trás disso tudo. Mas, eu repito, não existe possibilidade do meu registro ser negado. Não existe. A jurisprudência é altamente clara sobre esse assunto. O trânsito em julgado desta ação que me acusa de ter feito o que eu não fiz. Primeiro, eu quero dizer que eu não fiz nada do que está ali. Segundo, se eu tivesse feito, o prazo já estaria esgotado em 2018. Nós estamos em 2026. Vamos parar com isso, né? Vamos querer fazer o povo de palhaço. Se tem alguém que acha que o povo pode ser feito de palhaço, é achar que não existe mais a possibilidade de a gente falar como nós estamos falando aqui. Isso vocês faziam quando existia internet. Vocês chamavam o sujeito de ladrão, faziam acusação mentirosa, e a gente não podia se defender. Agora não, eu estou aqui, ó, olhando nos olhos das pessoas e explicando às pessoas. Tem jornalista aí, vários deles, ligados ao sistema, que diz assim, o debate não serviu para nada, só para defender o Eduardo Paes. O debate teve pequena audiência e ninguém apresentou proposta. Peraí, eu apresentei. Primeira proposta, a mais inovadora de todas, cashback para o funcionário público. Ou seja, o funcionário público, ele vai fazer compras de alimentação, de remédio e de material de higiene pessoal ou para sua casa, e o imposto do Estado que estiver embutido vai ser devolvido no contra-cheque dele no mês seguinte. Isso não é proposta? Como é que não tem proposta? Eu fiz outra proposta de criar o BOP 2.0, que é para fazer ocupação, entrar com inteligência da Polícia Civil e desarmar as comunidades e retomar os territórios. Isso não é proposta? Eu falei que vou implantar tecnologia nas escolas, porque com as novas profissões e com a inteligência artificial é necessário que os alunos
se aprimorem. Isso não é proposta? E aprendam tecnologia. Que os professores vão ganhar a bolsa da FAPERJ para poder se atualizar em tecnologia. Eu disse que vou acabar com essa maldita fila da mentira, que é o CISREG, que é manipulado pelo doutor Luizinho, no Estado, e na Prefeitura pelo senhor Daniel Sorange, ligado ao Eduardo Paes. Porque a pessoa quer fazer uma cirurgia às vezes simples, de hérnia, e leva 1 ano, 2 anos. Isso não é proposta? Eu apresentei proposta em todos os blocos. Nenhum momento do debate eu deixei de apresentar propostas. Agora, os candidatos que são defensores do Eduardo Paes ou do candidato de Cláudio Castro, o Douglas Urso, como um candidato foi muito mal e o outro nem foi, eles estão dizendo que o debate não serviu para nada porque foi troca de acusação e não apresentou proposta. Olha, como é que eu não apresentei proposta? Eu apresentei proposta para segurança. Eu falei do meu polo de desenvolvimento, de retomar a indústria naval, que gerou milhares de empregos, e depois que eu saí, a indústria naval acabou no Estado. Gente, vamos ter bom senso. Mesmo que você não goste de mim, não pense que o eleitor é burro. Mesmo que você não queira votar em mim, pensa pelo menos na sua filha, no seu filho. É esse Estado que você quer? É isso que você quer? Que um candidato da milícia ou do Comando Vermelho continue comandando o Estado? Francamente, eleitor, não houve decisão nenhuma. Houve um pedido ilegal, que será refutado pelos nossos argumentos. Existe gente boa e honesta em todos os lugares. Dizer, como disse aí um repórter revoltadinho, dono de um site, o garotinho vive fazendo denúncia sem prova. Ele está falando que eu fiz denúncia sem prova só porque a denúncia que eu fiz contra o coronel Leandro, que é casado com a filha dele, né? Todo mundo sabia que era verdade e eu denunciei. Ele ficou chateado comigo. Para com isso, gente. Eu não tenho que escolher se o sujeito é coronel, se é juiz, se é desembargador. Eu sou repórter. Eu tenho compromisso com o fato. Leia Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues era criticado tanto pela direita quanto pela esquerda. Aí foram perguntar a ele, mas por que criticam você, Nelson? E ele dizia, olha, porque eu tenho compromisso com Sua Excelência, o fato. O fato, ele independe se o sujeito é de direita ou é de esquerda. Jornalismo não tem partido. Jornalismo que tem partido não tem compromisso com o leitor. Eu falo a verdade. Tanto eu falo que dizem, ele tem centenas de processos. Tem. Graças a Deus. Você imagina o orgulho que eu tenho de ter sido processado por Sérgio Cabral. O orgulho que eu tenho de ter sido processado por um sujeito como, por exemplo, Pezão. O orgulho que eu tenho de ter sido processado várias vezes por Ricardo Magro, por Fernando Trabac, por Rodrigo Bacelar. Isso não é demérito, não. Jornalista que nunca foi processado, por falar a verdade, não é jornalista. Não está fazendo jornalismo. Vocês me desculpem, mas é que chega um momento na vida que a gente tem que dar nome aos bois. Tem que esclarecer as coisas. O que estão fazendo é uma tentativa de tornar Eduardo Paes candidato único, para ele disputar sozinho. Ou então disputar com um candidato que não tem chance, que é o Douglas Urso. A gente viu no debate, o rapaz tem o menor preparo. Ao invés de apresentar a proposta, ele sim fica mandando beijo para a esposa, mandando beijo para a filha, isso e aquilo. Não tem. São pessoas que não estudam a gestão pública, não têm experiência na gestão pública. Falam que vão fazer aquilo que não fizeram nem onde eles trabalharam. Então, fique tranquilo, não se iluda, continue firme na nossa campanha e nos ajudem. Porque isso também é para que o eleitor diga assim, já que o garotinho não vai ser candidato, não vou votar em ninguém. Ou então, eu vou votar em outro candidato porque o garotinho não vai ser candidato. O garotinho é candidato. Ninguém, a não ser Papai do Céu, esse pode dar a nossa vida e tirar a nossa vida a hora que quiser. Vai impedir a minha candidatura, não. Porque eu estou absolutamente dentro da lei. Leia o que o próprio Ministério Público escreveu quando pediu a minha impugnação. Na eleição passada. Então, olha,
Não vida isso não, tá? Vamos seguir em frente, vamos seguir conscientizando as pessoas e eu peço aos mais antigos, os que viveram o meu governo, que viram que eu fiz restaurantes populares, que eu fiz 64 projetos sociais, como Cheque Cidadão, Programa do Leitinho, que eu fui o campeão de estradas pelo interior do estado, aqueles que viram que eu implantei o polo automobilístico, que hoje faz do sul fluminense ter a mesma produção de automóveis que o ABC paulista, que eu reabri os estaleiros, que eu fui o homem que construí a sede do BOPE, implantei o Instituto de Segurança Pública, criei, que dei independência ao Poder Judiciário, criando um fundo que hoje o Poder Judiciário não precisa de dinheiro nenhum para fazer seus investimentos, tem dinheiro sobrando lá. Que eu fui aquele que desmontou todo o esquema que existia dentro do sistema penitenciário, que há 6 anos não tem um presídio construído no Rio de Janeiro. Então, não esquenta não. Conscientiza os jovens, isso é que é preciso. Porque o jovem não sabe. Olha, eu saí do governo em 2002, com 88% de aprovação. A Rosinha, que foi minha sucessora, saiu em 2006. Nós estamos em 2026. Portanto, faz 20 anos que eu e Rosinha não estamos à frente do Estado. Muitos jovens não lembram. Que eu que comprei blindado, que eu que armei a polícia com fuzis, porque a polícia usava 38, que eu que construí as delegacias legais. As pessoas não sabem disso. Então, você que é mais velho, oriente o mais jovem. É isso que nós precisamos fazer. E não cair no jogo sujo do Eduardo Paes e os seus aliados. Claro, o cara foi prefeito do Rio, sai distribuindo verba para todo mundo. Ele tem aliado em todo lugar. Ele tem gente ligada a ele em todo lugar. Mas eu digo, banda podre existe na política, existe na justiça, existe na polícia, existe no Ministério Público, mas ainda bem que a banda boa é maior. E eu nunca me intimidei e nem vou me intimidar com banda podre. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Devolver o nosso Estado às pessoas de bem, às pessoas honestas. Aquelas que querem que o Rio de Janeiro saia da mão desses bandidos. Então, eu tranquilizo. O que foi feito foi um pedido que eu antecipei. Quem acompanhou aqui minhas falas, né? Aquilo que eu tenho colocado, eu disse, olha, eu sei de onde isso está partindo. Inclusive, quero avisar, vai ter troco. Porque eu não sou bobo. Eu sei de onde está partindo. Bom, foi feito de onde eu disse que ia partir, por um promotor que estava cobrindo férias, ele não era nem o titular, mandou para uma juíza que olhou ali e disse, bom, eu não quero decidir isso não. Provavelmente porque uma pessoa honrada não quis meter a mão naquela cumbuca ali. Aí bota um substituto para fazer um pedido. É um pedido. Não tem decisão nenhuma. Aí já estão botando decisão, torna garotinho inelegível. Qual decisão? Qual decisão que foi tomada? Não foi tomada decisão nenhuma. Então, vamos ficar tranquilo. Eu quero convidar você, eu vou fazer o lançamento oficial da minha candidatura no primeiro dia permitido pela lei eleitoral. Eu vou fazer um grande comício, né? Eu estou definindo o local, mas onde eu quero que todos vocês compareçam. Todas as pessoas que querem livrar o Rio de Janeiro desta máfia que está tornando viver no Rio de Janeiro insuportável. Não seja covarde, lute por seu filho, já que há uma geração que está perdida. Mas nós precisamos salvar a próxima. Então, obrigado. Eu quero pedir a você que dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis esta minha fala agora logo cedo. Eu estou fazendo isso logo cedo para poder
ter a oportunidade de alcançar o maior número de pessoas e também porque eu tenho compromisso daqui a pouco. Eu sou convidado para dar uma palestra, ter um encontro sobre programa de governo e eu estarei fazendo isso. Então, compartilha, manda para o seu amigo, baixa, publica, dê o seu like. É muito importante que a gente não se deixe influenciar por covardes, mentirosos, bandidos e pessoas vendidas. Pessoas honestas têm lado nessa campanha. Pessoas honestas não votam em candidato de Cláudio Castro. Pessoas honestas não votam em candidato de Rodrigo Bacelar. Pessoas honestas não votam em candidato apoiado por miliciano. Não votam. Pessoas honestas votam em candidatos que têm mãos limpas. Candidatos que estão envolvidos com o crime não podem receber o apoio de pessoas que querem o bem da sociedade. Então, compartilhe, dê o seu like, mande para a maior quantidade de pessoas possíveis, os seus amigos, esse nosso bate-papo desta manhã. E pode ter certeza de uma coisa, só há uma possibilidade de eu não ser candidato. Papai do céu, que pode tirar a minha, a sua, a de qualquer candidato, a vida. Fora isso, não me falta coragem. Eu desde o início disse, não vai ser fácil. E não está sendo fácil. Todos os atropelos, os senhores imaginam, se todos esses interesses envolvidos, eu entregar mole ao Estado para alguém que quer combater isso, para alguém que denunciou a quadrilha de Cabral. Olha, vocês veem que eu não sou a única vítima. O pessoal que botou a quadrilha de Cabral na cadeia, juiz sofreu perseguição, doutor Marcelo Bretas. Promotores foram perseguidos. Os promotores que fizeram aqui no Rio aquela investigação, todos eles foram perseguidos também. Então, não vamos nos abater, não. Vamos ter coragem, vamos enfrentar essa quadrilha que quer destruir o Rio. Garotinho está elegível. E vocês verão isso. Um bom dia, muita paz e muita coragem. Porque quem não vai a debate é porque tem medo da verdade. Quem foge e age por trás, usando a famosa longa manus, é porque sabe que deve. Quem não deve, não teme. Isso é um ditado antigo, mas real e atual no nosso Rio de Janeiro.